A mendiga negra enfrenta a dura realidade quando o milionário diz que já encheu o bucho. O dia amanheceu com aquela garoa fininha típica de Sampa. Dona Marlene, com seus quase 75 anos, já estava de pé, botando água para esquentar para o café. A casinha no Grajaú, herança dos pais, era seu porto seguro, o único lugar no mundo onde se sentia em casa de verdade. Mas a paz estava por um fio. Larissa, sua filha, e o genro Mateus andavam com uma conversa estranha. Uns sorrisinhos falsos que arrepiavam a espinha de Marlene. Na noite anterior, enquanto esquentava o jantar, ouvi um pedaço da conversa deles. A procuração já está pronta. É só a velha assinar. Relaxa, Mateus. Com os remedinhos para memória, ela nem vai perceber. O mundo de Marlene desabou ali mesmo, na cozinha simples, com cheiro de alho e cebola refogando. A filha, a quem tanto amava, tramando pelas costas. Aquele Mateus com cara de santo era na verdade o urubu de olho na sua casinha. O café requentado desceu amargo que nem fel. A velhinha, de coração apertado, sentia cada ruga pesar, cada fio de cabelo branco gritar a sua solidão. O que eu fiz para merecer isso? Passava, enquanto a garoa lá fora engrossava, lavando a rua e a sua alma sofrida. De repente a campainha tocou. Era um entregador com um envelope pardo. Dentro, um bilhete anônimo, escrito com letras tremidas. Fica esperta, Marlene. Tem gente de olho na sua casa. E eles não vão pegar leve. Marlene sentiu um calafrio. Quem seria o bom samaritano? E quem estaria tramando contra ela? A casinha no Grajaú. Guerra que Marlene, sozinha e assustada, não sabia como enfrentar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Uma guerra que Marlene, sozinha e assustada, não sabia como enfrentar. O bilhete caiu no chão, as letras borrando com a garoa que entrava pela janela aberta. Marlene sentiu o coração disparar. Quem será que estava querendo ajudar? E por quê? Será que era alguém que sabia de alguma coisa? Medo. Muito medo. De repente, um estrondo, a porta da frente arrombada. Mateus entrou, com a cara fechada, seguido de Larissa, com os olhos vermelhos. Cadê a procuração, vó? Gritou Mateus, já agarrando o braço de Marlene. A gente precisa dela agora. Marlene tentou se soltar, mas a força do genro era demais. Larissa, no canto, chorava baixinho, sem coragem de encarar a mãe. Eu não vou assinar nada. Marlene conseguiu gritar, sentindo a garganta seca. Essa casa é tudo que eu tenho. Foi aí que aconteceu. Do nada, um grito agudo cortou o ar. Um grito de dor, de pavor. Larissa caiu no chão, a mão na barriga. Um gemido sofrido escapando dos lábios. Larissa! Mateus berrou, largando Marlene e correndo, para socorrer a esposa. O que foi? O que aconteceu? Marlene, parada, tremendo, viu o horror nos olhos de Mateus. Uma poça de sangue se formava no chão, ao redor de Larissa. Eu tô perdendo o bebê, Mateus! Larissa sussurrou, as lágrimas misturadas com o sangue. Um silêncio mortal tomou conta da casinha. Marlene, em choque, olhava para a filha, a vida escorrendo por entre os dedos. A procuração, a casa, tudo sumiu da sua cabeça. Só existia Larissa, ali, sangrando. De repente, a porta se abriu de novo. Uma mulher alta, de óculos escuros, entrou na casa com uma arma na mão. Parados! Ela gritou.
A voz firme. Polícia. Mateus arregalou os olhos. O que está acontecendo aqui? Eu não fiz nada! A policial ignorou Mateus e se aproximou de Marlene. Dona Marlene, a senhora está presa pelo assassinato de Adalberto Ferreira, disse a policial, mostrando uma foto para Marlene. Ele era seu marido, não era? Marlene sentiu o chão sumir sob seus pés. Adalberto? Morto? Mas Adalberto tinha sumido há mais de 30 anos. Como assim ela tinha matado ele? Quem era essa mulher? E o que tudo isso significava? Dona Marlene, a senhora está presa pelo assassinato de Adalberto Ferreira, disse a policial, mostrando uma foto para Marlene. Ele era seu marido, não era? Marlene sentiu o chão sumir sob seus pés. Adalberto morto? Mas Adalberto tinha sumido há mais de 30 anos. Como assim ela tinha matado ele? Quem era essa mulher? E o que tudo isso significava? Antes que pudesse dizer qualquer coisa, sentiu as algemas geladas nos pulsos. O clique metálico ecoou na sala, aprisionando não só suas mãos, mas também sua voz. Olhou para Mateus, que observava. Tudo de boca aberta, a ficha caindo. Larissa, pálida e fraca, mal conseguia respirar. Ninguém dizia nada. O silêncio era cortado apenas pelos soluços baixos de Larissa e pela respiração ofegante de Marlene. A policial fez um sinal e outro policial, que até então estava na porta, se aproximou. Vamos, dona Marlene. A senhora tem o direito de permanecer calada, mas tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora no tribunal, enquanto era conduzida para fora de casa. Marlene tentava entender. Adalberto morto? Ela presa? Era um pesadelo, um filme de terror do qual não conseguia acordar. Olhou para trás, para sua casinha, agora um palco de tragédia e desespero. Viu Mateus amparando Larissa, e ódio frio a invadiu. Eles queriam a casa, e agora, por causa deles, estava perdendo tudo, inclusive a liberdade. Já dentro da viatura, sentiu um cheiro forte de desinfetante e suor. A sirene gritava, furando o silêncio da rua. Para onde estavam a levando? O que ia acontecer com ela? As perguntas martelavam em sua cabeça, sem encontrar respostas. De repente, a viatura freou bruscamente. A policial que a prendera virou-se para ela com um olhar estranho. Dona Marlene, preciso te contar uma coisa. Tem um erro aqui. Marlene franziu a testa. Que erro? A policial respirou fundo. O Adalberto Ferreira, que foi encontrado morto, não é o seu Adalberto. Marlene sentiu o coração dar um salto. Como assim? A policial continuou. Descobrimos que o corpo encontrado é de um golpista, que aplicava golpes em idosas. Ele usava o nome de Adalberto Ferreira, mas não era o seu marido. A senhora está liberada. Um misto de alívio e confusão tomou conta de Marlene. Estava livre, mas quem? Era aquele homem? E por que usava o nome do seu Adalberto? A policial abriu a porta da viatura. Pode ir, dona Marlene, mas cuidado. Parece que tem alguém querendo te incriminar. E essa pessoa sabe muito sobre o seu passado. Marlene desceu da viatura, cambaleando. Olhou para a rua, para as casas, para as pessoas que passavam. Tudo parecia diferente. Ameaçador. Quem estava por trás disso? Quem queria acabar com a sua vida? E então, como um raio, uma imagem invadiu sua mente. A foto que a policial havia mostrado. Ela não tinha reparado direito na hora, mas agora ela tinha certeza. O homem da foto, o tal golpista, tinha um anel de ouro com uma pedra esmeralda, um anel que ela conhecia muito bem, o anel que ela tinha dado de presente para o padre Francisco, o padre da sua paróquia que sempre foi tão gentil e atencioso com ela. O padre Francisco, Adalberto, era ele. Mas como? Por quê? Padre Francisco? O Adalberto? Era ele? Mas como?
Por quê? A cabeça de Marlene rodava. O padre, sempre tão calmo, tão... Bom, um criminoso, um golpista. Não podia ser. Era impossível. Mas o anel não mentia. Precisava falar com ele. Precisava entender. Pegou o celular, tremendo, e discou o número da paróquia. A voz do padre atendeu, suave como sempre. Em que posso ajudar, minha filha? Padre, sou eu, Marlene. Preciso falar com o senhor. Urgente. Claro, Marlene. Aconteceu alguma coisa? A voz dele parecia preocupada. Sim, padre. Muita coisa. Posso ir até aí? Pode, minha filha. Estarei te esperando. Marlene desligou e chamou um Uber. Durante o caminho, tentava organizar os pensamentos. Como podia ter se enganado tanto? Como não percebeu antes? Chegou na paróquia e foi direto para a sala do padre. Ele a esperava com um sorriso no rosto. Mas Marlene não conseguiu retribuir. A imagem do anel, a voz da policial, tudo martelava em sua cabeça. Padre, preciso te perguntar uma coisa. Marlene respirou fundo. O senhor conhece um homem chamado Adalberto Ferreira? O sorriso do padre sumiu. Seus olhos se estreitaram. Adalberto Ferreira? Não, Marlene, nunca ouvi falar. Marlene sentiu um calafrio. Ele estava mentindo. Ela sabia. Padre, não minta para mim. Eu sei que o senhor é o Adalberto. O padre ficou em silêncio por um momento, observando Marlene com um olhar frio. De repente, ele começou a rir. Uma risada alta, estridente, que não combinava com a figura religiosa que Marlene conhecia. Você descobriu, não é, Marlene? A velhinha esperta. Marlene se afastou, horrorizada. Por que, padre? Por que fez isso? Por quê? O padre repetiu, com sarcasmo. Pelo dinheiro, Marlene. Sempre foi pelo dinheiro. Eu sabia que você tinha essa casinha e eu precisava dela. Mas o senhor é um padre, Marlene gritou, incrédula. Um padre? Isso é só uma fachada, Marlene. Uma maneira de enganar as pessoas, de conseguir o que eu quero. Marlene sentiu o chão sumir sob seus pés. O homem em quem ela confiava, a pessoa que aconselhava e confortava, era um monstro. De repente, a porta da sala se abriu. Mateus entrou, com uma arma na mão. Chega de joguinhos, padre. A gente precisa da casa. Agora! Marlene arregalou os olhos. Mateus? Envolvido nisso também? Ela não podia acreditar. Mateus? O que você está fazendo aqui? O padre perguntou, surpreso. Eu estou aqui para pegar o que é meu, padre. A casa da avó Marlene. A gente tinha um acordo, lembra? O padre sorriu. Sim, Mateus, mas acho que vou precisar mudar os planos. Antes que Mateus pudesse reagir, o padre sacou uma arma de dentro da batina. Um tiro ecoou na sala. Mateus caiu no chão, sem vida. Marlene gritou, apavorada. O padre se aproximou dela, com a arma apontada para sua cabeça. Agora é a sua vez, Marlene. Você sabe demais, e eu não posso deixar você contar para ninguém. De repente, a porta da sala se abriu novamente. Larissa entrou cambaleando, com uma faca na mão. Não! Ela gritou. Deixa ela em paz! Larissa se jogou em cima do padre e os dois caíram no chão, lutando. Marlene, paralisada pelo medo, não conseguia se mover. A luta foi rápida e brutal. Em um momento, Larissa estava em cima do padre, esfaqueando-o repetidamente. No momento seguinte, ela estava caída no chão, ensanguentada, com o padre sobre ela, sufocando-a. Marlene gritou, desesperada. Precisava fazer alguma coisa, mas não conseguia se mexer. De repente, tudo ficou escuro. De repente, tudo ficou escuro. Quando Marlene acordou, estava deitada num colchão duro, num quarto pequeno e empoeirado. A cabeça latejava e o corpo doía todo. Tentou se levantar, mas sentiu um peso sobre as pernas. Olhou para baixo e viu Larissa, desacordada, a cabeça no seu colo. Larissa, Marlene chamou, sacudindo a filha de leve. Larissa, acorda!
Larissa gemeu e abriu os olhos, olhou em volta, confusa, e depois encarou a mãe. Mãe, o que aconteceu? O padre. Ele tentou te matar, filha, mas você foi muito valente, Marlene respondeu, a voz embargada. O Mateus, ele também estava envolvido. Os dois estão mortos. Larissa arregalou os olhos chocada. Mortos? O Mateus? Não. De repente, a porta do quarto se abriu e uma mulher entrou. Era a policial que havia prendido Marlene. Vejo que acordaram, disse a policial, com um tom frio. Precisamos conversar. A policial explicou que, depois do tiroteio na paróquia, a polícia havia invadido o local e encontrado Marlene e Larissa desacordadas. O padre e Mateus estavam mortos. A senhora e sua filha são as principais suspeitas, disse a policial, olhando para Marlene. Precisamos saber o que aconteceu lá. Marlene contou tudo o que sabia, o plano de Mateus e do padre para roubar sua casa, a descoberta do anel, a luta na paróquia. A policial ouvia atentamente, sem demonstrar nenhuma emoção. Quando Marlene terminou, a policial suspirou. Dona Marlene, eu sinto muito, mas a sua história não faz sentido. Não há nenhuma evidência de que o padre estivesse envolvido em algum crime. E o Mateus, ele era um homem bom, trabalhador. Nunca faria uma coisa dessas. Marlene sentiu o sangue gelar nas veias. Como assim? A policial estava dizendo que ela estava louca? Mas o anel, eu vi o anel. Era o mesmo que eu dei pro Adalberto. Marlene insistiu. A policial franziu a testa. Dona Marlene, o Adalberto Ferreira desapareceu há mais de 30 anos. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Não há como provar que o padre era o Adalberto. De repente, Larissa se levantou, com os olhos cheios de ódio. Ela tá mentindo, gritou Larissa, apontando para a mãe. Ela matou o Mateus. Ela sempre odiou ele. E ela inventou essa história toda para se livrar da culpa. Marlene olhou para a filha, perplexa. Larissa, o quê? Você tá dizendo? Eu nunca faria isso. Você sempre foi louca, mãe. Larissa continuou com a voz histérica. Sempre inventando histórias, vendo coisas que não existem. Eu tenho vergonha de você. Marlene sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. Sua própria filha a acusando de assassinato era demais para suportar. A policial se aproximou de Marlene e a algemou novamente. Dona Marlene, a senhora está presa pelo assassinato de Mateus Ferreira e do padre Francisco. Enquanto era levada para fora do quarto, Marlene olhou para trás e viu Larissa com um sorriso frio nos lábios. Naquele momento, Marlene percebeu a verdade. Larissa sempre esteve do lado do padre. Ela sempre soube de tudo. E ela estava disposta a incriminar a própria mãe para ficar com a casa. E então, uma lembrança a atingiu como um raio. A conversa que ela tinha ouvido na noite anterior. Relaxa, Mateus. Com uns remedinhos para a memória, ela nem vai perceber. Os remedinhos. Larissa estava drogando ela, fazendo-a parecer louca para tomar a casa. Marlene sentiu um ódio tão grande, tão profundo, que a consumiu por dentro. Ela tinha sido traída pela própria filha, a pessoa que ela mais amava no mundo. Naquele instante, no fundo da viatura, Marlene fez uma promessa. Ela ia provar sua inocência, e ela ia se vingar de Larissa, nem que fosse a última coisa que fizesse. Naquele instante, no fundo da viatura, Marlene fez uma promessa. Ela ia provar sua inocência. E ela ia se vingar de Larissa, nem que fosse a última coisa que fizesse. Chegaram na delegacia, aquele cheiro de cigarro velho e café requentado. Fizeram ela sentar numa sala fria, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Logo a policial chegou com a mesma cara de poucos amigos. Dona Marlene, temos algumas perguntas. Mas antes que a policial pudesse continuar, a porta se abriu com estrondo. Era um cara alto, de terno, com um sorriso amarelo no rosto. Com licença, sou o Dr. Ricardo, advogado da Dona Marlene. A policial revirou os olhos.
mas deixou ele entrar. Ricardo se sentou do lado de Marlene, pegou a mão dela e disse: Calma, dona Marlene, eu vou te tirar dessa. Marlene não entendia nada. Quem era esse cara? De onde ele tinha saído? Doutor, quem te chamou? Eu não conheço você, Marlene perguntou confusa. O advogado sorriu, um sorriso meio forçado. Uma amiga sua me contratou, dona Marlene. Ela se preocupa muito com a senhora. Amiga? Que amiga? Marlene perguntou, mais confusa ainda. Ela não tinha amigas, a não ser... De repente a porta se abriu de novo, e lá estava ela, Dona Dirce, a vizinha fofoqueira do Grajaú, parada na porta, com um sorriso vitorioso no rosto. Oi, Marlene, vim te ver. Soube do bafafá todo e não podia te deixar sozinha nessa. Marlene ficou sem palavras. Dona Dirce? Ah. Fofoqueira? A que vivia bisbilhotando a vida dos outros? Era ela quem tinha contratado o advogado? Dirce? Mas por que você faria isso? Marlene perguntou, ainda sem entender. Dona Dirce entrou na sala e se sentou na cadeira com um ar misterioso. Porque eu sei a verdade, Marlene. Eu sei o que aconteceu naquela paróquia. E eu sei quem é o verdadeiro culpado. A policial olhou para as duas, com uma cara de quem não estava entendendo nada. Do que você está falando, Dona Dirce? Dona Dirce respirou fundo e olhou para Marlene, com um olhar estranho, quase triste. Eu sei que foi você, Marlene. Você matou o Adalberto. Você sempre amou ele, mesmo depois que ele sumiu. E quando você descobriu que ele era o padre, você não aguentou. Você enlouqueceu. O mundo de Marlene desabou ali mesmo. Dona Dirce sabia do Adalberto e estava acusando de assassinato? Dirce, você tá louca. Eu nunca faria uma coisa dessas. Marlene gritou, desesperada. Dona Dirce sorriu, um sorriso frio e calculista. Ah, Marlene, você sempre foi tão ingênua. Pensou que eu não sabia de nada? Eu sei de tudo. Sei que você e o Adalberto tinham um caso antes dele virar padre. Sei que você nunca superou a partida dele. E sei que você sempre odiou a Larissa, por ela ser filha dele. Marlene sentiu um choque percorrer seu corpo. A Larissa? Filha do Adalberto? Como assim? Não, não pode ser. Marlene murmurou, incrédula. Dona Dirce assentiu, com um olhar de pena. Sim, Marlene. A Larissa é filha do Adalberto. E você sempre soube disso. Por isso você sempre a tratou mal. Por isso você sempre quis se livrar dela. Marlene olhou para a policial, esperando que ela dissesse alguma coisa que desmentisse aquela loucura. Mas a policial estava parada, olhando para ela com um olhar de nojo. Naquele momento, Marlene entendeu tudo. A Dirce estava tramando contra ela. Ela sempre soube do segredo do Adalberto e da Larissa, e estava usando isso para incriminá-la. Mas por quê? Qual era o interesse dela nisso tudo? E então, Marlene se lembrou de uma conversa que tinha ouvido há muitos anos, quando ainda era jovem e apaixonada pelo Adalberto. Uma conversa entre ele e a Dirce, escondidos. Atrás da igreja. Eles estavam falando sobre dinheiro, sobre um tesouro escondido, sobre um mapa que o Adalberto tinha encontrado. Um tesouro, um mapa. A Dirce queria o tesouro. E ela achava que a Marlene sabia onde estava. Você quer o mapa, não é, Dirce? Marlene gritou com raiva. Você acha que eu sei onde está o tesouro? Dona Dirce arregalou os olhos, surpresa. Como você sabe disso? Marlene sorriu, um sorriso amargo e cheio de ódio. Eu sei de tudo, Dirce. Eu sei que você e o Adalberto eram amantes. Eu sei que vocês planejaram fugir juntos com o tesouro. E eu sei que você nunca superou o fato dele ter me escolhido em vez de você. Dona Dirce ficou vermelha de raiva. Cala a boca, sua velha louca. Você não sabe de nada. De repente, a porta se abriu novamente. E quem entrou? A Larissa. Mas não era a Larissa frágil e machucada que Marlene tinha visto na paróquia. Era uma Larissa forte e decidida, com um revólver na mão. Chega, disse, Larissa gritou.
apontando a arma para a vizinha. Eu sei de tudo. Eu sei que você matou o meu pai. E agora você vai pagar. A Dirce arregalou os olhos apavorada. Larissa, filha, não faça isso. Eu te amo. Cala a boca, sua cobra. Larissa gritou com os olhos cheios de ódio. Você nunca me amou. Você só me usou para chegar perto do meu pai do tesouro. E então um tiro ecoou na sala. Todo mundo parou. A Larissa, com a arma na mão tremendo. A Dirce caída no chão, sangrando. Eu ali, algemada, sem entender mais nada. Que zona. Aí, nada, a Larissa começou a rir. Uma risada de louca, sabe? Tipo filme de terror. A policial estava paralisada, sem saber o que fazer. Eu ali, só pensando. Meu Deus, o que tá acontecendo? Achou que ia se safar, né, Dirce? A Larissa falou, com a voz cheia de ódio. Achou que ia ficar com o tesouro e me deixar chupando o dedo? Pois se enganou. A Larissa se aproximou da Dirce, que estava se contorcendo no chão, e apontou a arma de novo. Eu sempre soube que você matou meu pai. Sempre soube que você queria o mapa. Mas agora a brincadeira acabou. E pá! Outro tiro. A Dirce se estremeceu toda e ficou quieta, morta. A Larissa jogou a arma no chão e começou a chorar. Um choro desesperado de criança. Eu fiquei olhando para ela sem acreditar. Ela tinha matado a Dirce, na minha frente. A policial finalmente acordou para a vida e tentou agarrar a Larissa, mas a Larissa era mais rápida. Ela se soltou e correu para cima de mim, com os olhos vermelhos de raiva. A culpa é sua. Ela gritou, me sacudindo. Se você não tivesse se metido na minha vida, nada disso teria acontecido. Eu tentei me defender, mas estava algemada. A Larissa estava fora de si, me batendo, me xingando. A policial tentava tirar ela de cima de mim, mas não conseguia. De repente, a Larissa parou de me bater e me encarou. Um olhar esquisito, um sorriso no canto da boca. Arrepiante. Sabe de uma coisa, vó? Ela falou, com a voz calma. Eu vou te contar um segredo. Eu fiquei esperando, com medo do que ela ia dizer. A Larissa chegou perto do meu ouvido e sussurrou. Eu nunca fui filha do Adalberto. Meu sangue gelou. Como assim? O Adalberto não podia ter filhos. Ela continuou, com o mesmo sorriso macabro. A Dirce inventou essa história toda para me controlar, para me usar para conseguir o tesouro. Eu fiquei olhando para ela sem entender nada. Quem era ela, afinal? A Larissa se afastou e começou a rir de novo, uma risada histérica que ecoava na sala. Eu sou filha do... Ela começou a dizer e parou. Olhou para mim, com um brilho estranho nos olhos. Eu sou filha do... E, de repente, a porta se abriu de novo. E quem entrou? Ninguém mais, ninguém menos que o Adalberto, vivo. Ele estava mais velho, claro, com o cabelo branco e algumas rugas a mais. Mas era ele. O Adalberto. O meu Adalberto. Ele olhou para a gente com um sorriso triste no rosto. Olá, Marlene, ele disse, com a voz suave. Quanto tempo? Eu fiquei paralisada, sem conseguir falar nada. O Adalberto vivo? Depois de mais de 30 anos? Como era possível? A Larissa parou de rir e olhou para o Adalberto, com os olhos arregalados. Pai? Ela perguntou, incrédula. O Adalberto balançou a cabeça, com um olhar de pena. Não, minha querida, eu não sou seu pai. A Larissa ficou confusa. Como assim? A Dirce sempre disse que você era meu pai. O Adalberto suspirou. A Dirce sempre mentiu para você, Larissa. A verdade é que eu sou seu irmão. Olá, Marlene, ele disse com a voz suave. Quanto tempo? Eu fiquei paralisada, sem conseguir falar nada. O Adalberto vivo? Depois de mais de 30 anos? Como era possível? A Larissa parou de rir e olhou para o Adalberto com os olhos arregalados. Pai? Ela perguntou, incrédula. O Adalberto balançou a cabeça, com um olhar de pena. Não, minha querida, eu não sou seu pai. A Larissa ficou confusa. Como assim?
A Dirce sempre disse que você era meu pai. O Adalberto suspirou. A Dirce sempre mentiu para você, Larissa. A verdade é que eu sou seu irmão. Um silêncio mortal caiu na sala. Irmão? A Larissa e o Adalberto eram irmãos? A minha cabeça estava dando nó. Que novela mexicana era essa? De repente, o Adalberto olhou para mim, com um brilho estranho nos olhos. Marlene, preciso te contar uma coisa. Uma coisa que eu escondi por muitos anos. Eu engoli seco, esperando o pior. Depois de tudo que tinha acontecido, o que mais podia vir? Ele respirou fundo e disse: Eu nunca fui padre, Marlene. Aquilo era tudo uma farsa. Uma maneira de me esconder, de fugir do meu passado. Eu arregalei os olhos. Mas por que, Adalberto? Por que você fez isso? Ele suspirou de novo e começou a andar de um lado para o outro na sala, nervoso. A verdade é que eu não sou o Adalberto Ferreira. Esse é. Só um nome que eu inventei. Meu nome verdadeiro é Carlos Alberto. Carlos Alberto? Quem era Carlos Alberto? Eu nunca tinha ouvido esse nome na vida. A Larissa estava olhando para o Adalberto ou Carlos Alberto, sei lá, com a boca aberta. Do que você está falando? Eu não estou entendendo nada. Ele parou de andar e olhou para Larissa, com um olhar triste. Larissa, a Dirce te enganou a vida toda. Ela te usou para conseguir o tesouro, para se vingar de mim. Mas a verdade é que eu nunca amei a Dirce. Eu sempre amei a Marlene. Eu senti um choque percorrer meu corpo. O Adalberto, o Carlos Alberto, tinha me amado depois de todos esses anos? Ele se aproximou de mim e pegou na minha mão. Marlene, eu sei que eu te magoei muito. Eu sei que eu te abandonei. Mas eu nunca te esqueci. Eu sempre te amei. E então aconteceu. Do nada. A Larissa pegou a arma do chão e apontou para o Adalberto. Você mentiu para mim a vida toda, ela gritou, com os olhos cheios de ódio. Você me usou. Você me manipulou. Eu te odeio. E pá! Um tiro. Mas não foi para Adalberto. Foi para mim. Eu senti uma dor terrível no peito e caí no chão. A última coisa que eu vi foi o rosto da Larissa, com um sorriso vitorioso no rosto. Agora você vai pagar por tudo, vovozinha. Ela sussurrou. E então tudo ficou escuro. Eu senti uma dor terrível no peito e caí no chão. A última coisa que eu vi foi o rosto da Larissa, com um sorriso vitorioso no rosto. Agora você vai pagar por tudo, vovozinha. Ela sussurrou. E então, tudo. Ficou escuro. Mas espera aí. Escuro? Não era bem escuro. Era mais embaçado. E tinha um zumbido no meu ouvido. Um cheiro forte de hospital. Abri os olhos de novo. Estava numa cama com um monte de fios grudados no meu corpo. Uma enfermeira estava ali, me olhando com cara de pena. Dona Marlene, que bom que acordou. A cirurgia foi um sucesso. Cirurgia? Que cirurgia? O que estava acontecendo? Onde eu tô? Consegui perguntar, com a voz fraca. No hospital, Dona Marlene. A senhora levou um tiro. Mas não se preocupe. A bala não atingiu nenhum órgão vital. Um tiro, a Larissa, o Adalberto. Tudo voltou de repente, como um filme. Mas tinha uma coisa que não encaixava. O Adalberto vivo? A Larissa, minha neta? A Larissa, ela tá bem? Perguntei, com medo da resposta. A enfermeira fez uma careta. A Larissa, ela fugiu, Dona Marlene. A polícia ainda está procurando por ela. Fugiu? Aquela maluca fugiu? E ninguém a impediu? Tentei me levantar, mas a dor era forte demais. A enfermeira me impediu. Calma, Dona Marlene. A senhora precisa descansar. Eu preciso encontrar a Larissa. Ela é perigosa. Ela vai machucar mais gente. Gritei desesperada. A enfermeira chamou o médico, que me deu um calmante. Apaguei de novo. Quando acordei, a policial estava ali, sentada numa cadeira, me esperando. A mesma policial de antes, com a mesma cara de poucos amigos. Dona Marlene, precisamos conversar, ela disse com a voz fria. A senhora precisa nos contar tudo o que aconteceu naquela delegacia.
Contei tudo de novo. A Dirce, o Adalberto, a Larissa, o tiro. A policial ouviu tudo em silêncio, sem demonstrar nenhuma emoção. Quando terminei, ela suspirou. Dona Marlene, a sua história é inacreditável, mas infelizmente não temos nenhuma evidência que a comprove. Como assim? A Dirce está morta. O Adalberto apareceu do nada. A Larissa tentou me matar. Gritei revoltada. A policial balançou a cabeça. Encontramos o corpo da Dirce, sim. Mas o homem que a senhora chama de Adalberto, ele sumiu de novo. E a Larissa, ela não existe. Não existe? Como assim a Larissa não existe? O que você está dizendo? A Larissa é minha neta. Eu conheço ela desde que ela nasceu. Gritei desesperada. A policial me olhou com pena. Dona Marlene, a senhora nunca teve netos. A senhora nunca se casou. A senhora vive sozinha nessa casa há mais de 30 anos. Senti um choque percorrer meu corpo. Não, não podia ser verdade. A Larissa era real. Eu a amava. Você tá mentindo, gritei, com lágrimas nos olhos. A Larissa existe. Ela é minha neta. Eu sei que ela existe. A policial suspirou de novo e se levantou. Dona Marlene, eu sinto muito, mas acho que a senhora precisa de ajuda psicológica. Ela saiu da sala, me deixando sozinha, com a cabeça girando. A Larissa não existe. Eu nunca me casei? Eu nunca tive netos? De repente, uma lembrança me invadiu a mente. Uma lembrança da minha infância, eu brincando com uma boneca de pano com um vestido florido. A boneca se chamava Larissa. E então a verdade me atingiu como um raio. A Larissa não era minha neta. Ela era a minha boneca. A boneca que eu tinha quando era criança. A boneca que eu sempre amei. A boneca que tinha ganhado vida na minha cabeça. Eu sou louca. Eu sempre fui. E agora, a Larissa, a minha boneca, estava solta por aí, fazendo coisas horríveis, e a culpa era minha. Ou precisava pará-la. Mas como se ela só existia na minha cabeça? De repente, ouvi uma voz suave, familiar. Uma voz que eu não ouvia há muitos anos. Marlene! Olhei em volta, procurando a origem da voz. E lá estava ele, parado na porta do quarto, com um sorriso triste no rosto. O Adalberto. Ou melhor, o Carlos Alberto. Ou melhor ainda, o meu pai. Marlene! Olhei para o meu pai, vivo. Depois de tantos anos, mas nada fazia sentido. A Larissa, a Dirce, o tesouro. Tudo era uma grande mentira. Pai, o que está acontecendo? Quem é você de verdade? Perguntei, a voz tremendo. Ele se aproximou e segurou a minha mão. Marlene, eu sou seu pai. Sempre fui e sempre te amei. Mas o Adalberto, o Carlos Alberto? Perguntei, confusa. Ele suspirou. Adalberto e Carlos Alberto eram nomes que eu usava para me esconder. Eu fugi de casa quando era jovem, Marlene. Eu fiz coisas das quais me arrependo. Eu precisava me esconder. E a Larissa? Ela é sua filha? Perguntei, com medo da resposta. Ele balançou a cabeça. Não, Marlene. A Larissa não é minha filha. A Dirce inventou essa história toda para me manipular, para me obrigar a encontrar o tesouro. O tesouro? Perguntei, incrédula. Ele assentiu. O tesouro da família. Uma lenda que passou de geração em geração. A Dirce sempre quis esse tesouro. Ela era obcecada por ele. De repente, a Larissa se levantou. Ela estava com os olhos vermelhos de ódio. Você mentiu para mim a vida toda, ela gritou pro meu pai. Você me usou. Você me manipulou. Eu te odeio. Ela pegou a arma do chão e apontou pro meu pai. Eu vou te matar, ela gritou, com a voz tremendo. Meu pai fechou os olhos. Eu entendo, Larissa. Eu sei que te magoei, mas eu te amo. Eu sempre te amei. E então aconteceu. Do nada, a Larissa apertou o gatilho. Eu fechei os olhos, esperando o tiro, mas o tiro não veio. Abri os olhos de novo e vi meu pai parado na frente da Larissa. Ele estava segurando a arma com a mão. Chega, Larissa, ele disse com voz calma. Acabou.
A Larissa começou a chorar. Ela jogou a arma no chão e se jogou nos braços do meu pai. Eu sinto muito, pai, ela disse, soluçando. Eu sinto muito. Meu pai abraçou a Larissa com força. Eu te perdoo, filha, ele disse. Eu te perdoo. E ali, no meio daquele caos, no meio daquele hospital, nós nos abraçamos. Eu, meu pai e a Larissa. Finalmente, depois de tantos anos, estávamos juntos. Mas, e o tesouro? E a Dirce? E tudo o que aconteceu? Ainda tinha muita coisa para resolver. A história não acabou, estava apenas começando. E eu sabia que juntos nós iríamos descobrir a verdade. E juntos nós iríamos encontrar a paz. Mas a pergunta que não saía da minha cabeça era: quem era Larissa? De onde ela veio? E por que ela se chamava como a minha boneca? Você precisa saber o que vai acontecer. Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. É a sua única chance de acompanhar essa saga. Esmague o botão de like agora. Mostre que você está junto nessa. Alimente o algoritmo para que mais pessoas descubram essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e palpites sobre o final. Queremos saber o que você achou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho inacreditável. Não guarde essa experiência só para você. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para se inscrever, dar like, comentar e compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Faça a sua parte.